Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu te convido nesse momento a orar comigo. Aleluia. Senhor, amado Deus, eterno Pai. Neste momento, ó Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia na tua presença, Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, pela vida de cada um dos teus filhos. Obrigada, Senhor, pelas famílias. Obrigada, Senhor, pelas crianças, pelos adolescentes, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos livrado de todo mal, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, pela vida daqueles que se encontram enfermos. Tu és o médico dos médicos, ó Pai. Só o Senhor pode curar, só o Senhor pode salvar. Senhor, eu apresento a vida de cada um deles, ó Pai, para que a sua vontade seja feita, Senhor. Pai, eu também te apresento aqueles que estão abatidos, oprimidos, ó Pai, por alguma situação adversa, por aqueles que se encontram, Pai, amargurados, ó Deus, feridos espiritualmente falando, Pai. Senhor, que o Senhor possa entrar com cura, que essas pessoas possam ser libertas, ó Pai, de todo mal, de toda a opressão do inimigo, ó Deus. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor sim, Pai, pode fazer. Eu creio que o Senhor pode sim, Pai, libertar essas vidas em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu peço também, Pai, por todos aqueles, Senhor, que estão pensando em desistir, aqueles que estão pensando em parar, aqueles que se encontram, Pai, depressivos, ó Deus, por alguma situação, ó Pai, e perderam a esperança. Eu creio que o Senhor é um Deus, Pai, que continua fazendo, ainda que esteja tudo seco, o Senhor faz brotar água do deserto, ainda que esteja, Pai, sem nada, nenhuma vegetação, o Senhor faz com que, Pai, Senhor, as flores floresçam, porque só o Senhor faz planos no deserto. E eu creio, Pai, que os seus filhos vão se surpreender contigo, ó Deus, em nome de Jesus. Também quero te pedir, Pai, pela vida dos pastores, que o Senhor possa, Pai, abençoá-los, que o Senhor possa, Pai, honrá-los, ó Deus, em nome de Jesus. Aqueles pastores, Senhor, que neste momento, Pai, estão muitas vezes sem saber o que fazer diante de toda essa situação que o mundo está vivendo. Eu creio que o Senhor dá estratégia, o Senhor dá sabedoria, o Senhor dá discernimento, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que tudo aquilo que tiver oculto, escondido, será revelado através da Tua palavra. Se existir alguma dúvida, Senhor, se os Teus filhos estão com medo, Pai, eu creio que neste momento, Pai, o Senhor sim, Pai, renova as forças, ó Deus, que os seus filhos vão entender que o Senhor deu espírito de ousadia e não espírito de temor, que os seus filhos não venham olhar, Pai, para a situação, mas que os seus filhos venham olhar para Ti, ó Deus, porque o Senhor é grandioso, somente o Senhor é poderoso, e eu creio, Pai, que a vitória já é certa sobre a vida de todos aqueles que crerem em Ti, receberão e verão a glória do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu melhor amigo, e eu posso chamar a qualquer hora que sei que me atenderá. Sei que me atenderá. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés,
um colo me dará, e me carregará, e eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará, e me carregará, eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Eu amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar.
passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. O Senhor tem uma palavra de vitória para cada um de nós. Abra sua Bíblia comigo, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que fica no capítulo 12, versículo 9, a partir do versículo 9. A palavra de hoje, o Senhor, através da vida do apóstolo Paulo, vai nos instruir. E a cada instrução, o Senhor tem uma solução no final. Essa instrução que Deus vai nos dar é o que eu preciso fazer para vencer o mal. Qual é o passo a passo que Deus vai nos dar, que vai nos ensinar de uma forma tremenda como o que eu preciso fazer para combater o mal na minha vida. E aí eu vou entender dentro da palavra de Deus que a força para vencer o mal está em cada um de nós. Então eu vou entender dentro da palavra de Deus que não vai adiantar eu jejuar, não vai adiantar eu orar, se eu quero vencer o mal. Ele vai me dar uma solução surpreendente dentro da palavra dele, através da vida do apóstolo Paulo. Lá no versículo 9 vai falar assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e pagai-vos ao bem. O que Paulo está querendo dizer aqui já no início desse versículo 9? É dizendo assim, não adianta a gente dizer que ama da boca para fora. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Então Ele está dizendo assim, é um amor verdadeiro. É o amor, é algo que eu decido. O amor, irmãos, ele é tão profundo, ele é algo tão maravilhoso, que é um sentimento que Satanás não conhece. Ele não conhece o que é o amor, e por isso ele não consegue lutar, ele não consegue lidar com isso, por não conhecê-lo. Então aqui Paulo já inicia falando assim, o amor seja não fingido. Então o amor precisa ser verdadeiro, eu preciso amar de dentro para fora. É um amor que vem lá do fundo, que porque assim, quando a gente ama, a gente respeita, quando a gente ama, a gente ensina, quando a gente ama, a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente ama, independente se a pessoa corresponde ao nosso amor ou não, a gente faz o bem, a gente quer o bem, a gente fica feliz e se alegra em todos os momentos com essa pessoa. Então, esse amor verdadeiro, ele ultrapassa todo tipo de situação contrária. Então, continuando aqui nesse versículo, ele fala assim, aborrecei o mal e
apegai-vos ao bem. Então, assim, eu preciso ser sincera. Eu preciso entender que eu não posso de forma alguma ficar do lado daquele que pratica o mal, daquele que faz coisas erradas. Então, quando eu amo sinceramente, eu não compactuo com o mal, eu não compactuo com a injustiça, eu não compactuo com a mentira, eu não compactuo com aquilo que não provém de Deus, com aquilo que está contra a palavra do Senhor. No versículo 10 fala assim, olha que profundo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Isso significa o quê? Que eu tenho que amar o meu irmão como Cristo, como se fosse Cristo. Então precisa ser um amor de irmão em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele em todo tempo, irmãos, por mais que ele lidasse com todo tipo de situação contrária, Jesus, ele nos ensinou que nós precisamos sim amar os nossos irmãos, amar, sem fazer acepção, sem fazer diferença, sem julgamento, sem pré-julgamento, sem condenação. Porque assim, não é fácil lidar com pessoas. O ser humano é algo muito difícil realmente de lidar. Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente entende que ninguém dá o que não tem, então uma pessoa que ela não tem amor, como é que a gente vai cobrar amor de uma pessoa que não tem? Como é que a gente vai cobrar respeito, educação, se ela não tem? Então assim, quando eu passo a entender o ser humano, quando eu passo a entender as pessoas, fica muito mais fácil de eu lidar com elas. Então aqui Paulo ele vai nos ensinar, porque assim, a gente não pode dar nenhum tipo de brecha, nenhum tipo de legalidade para que o mal venha atuar nas nossas vidas. E se a gente tem qualquer tipo de rancor, raiva, ódio, não perdoa, tem dificuldade para perdoar, tem dificuldade para desculpar, porque simplesmente a pessoa não faz o que você quer, ou simplesmente a pessoa não é o que você gostaria que ela fosse, então assim, não nos dá o direito de quê? De maltratar. De ser grosseiro, de ser agressivo, de ser uma pessoa que despreza a outra simplesmente porque ela não é do jeito que você gostaria que ela fosse. Então aqui Paulo ele nos chama atenção para isso. Então eu preciso rever aqui, porque o mal está vindo muito sobre as pessoas não conseguem entender o porquê que o mal vem sobre elas. Se ela vai para o culto, se ela escuta a palavra, se ela medita na palavra, se ela procura fazer tudo corretamente, então ela não consegue entender o porquê de tantas coisas más vindo sobre ela. Então peraí, o que eu preciso fazer hoje? Qual é a decisão que eu preciso tomar para vencer o mal? Porque assim, o mal, amados irmãos, o maior inimigo é o inimigo que está onde? Na nossa alma. O maior inimigo é o inimigo que age na nossa alma. E é uma brecha que a gente dá muito grande para que o inimigo tenha o quê? O inimigo das nossas almas venham trabalhar. Então quando a gente fala que o maior inimigo é a nossa alma, por quê? Porque ali está o nosso sentimento, as nossas emoções e as nossas vontades. É na nossa alma que está. Por isso que o inimigo, conhecendo isso, o que ele faz? Ele usa situações, ele usa pessoas para o quê? Para tentar tirar a nossa paz, para tentar tirar a nossa tranquilidade, para fazer com que a gente odeie, para que a gente deseje o mal. Então se a pessoa vai lá, faz o mal para a gente, ela age, depois ela vem e precisa da gente. Então, aquele momento que Deus permitiu ela vir precisar da gente, o que a gente tem que fazer? Praticar o bem, fazer o que é bom, amar as pessoas sem precisar ser amado. Porque às vezes a gente fala, né, eu tenho que amar quem me ama, quem não me ama eu não preciso amar. Não, a gente tem que amar todas as pessoas. Ah, mas fulano fez o mal para mim, eu não tenho que pedir perdão. Temos que liberar perdão. Se precisar pedir perdão, a gente tem que pedir sim. Mesmo que a gente não tenha feito nada de ruim. A gente tem que pedir. Porque dessa forma a gente se chega até Deus. Isso faz com que a gente fique mais próximo do Senhor. Porque é isso que Ele quer que a gente faça. É isso que Ele pede para que a gente faça todos os dias da nossa vida. Senão o que vai começar a acontecer? O mal virá sobre nós e nós não conseguimos
conseguimos entender o que é que está acontecendo. Hoje o Senhor, Ele tira escamas dos olhos. Hoje o Senhor está tirando agravo dos ouvidos, porque eu não consegui até ontem entender, ou até agora de pouco entender, o porquê que o mal tem vindo contra. Por quê? Porque a gente tem deixado a nossa alma atuar. Então, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu não quero essa pessoa perto de mim, então eu já deixo as minhas emoções porque ele me fez mal, ele agiu contra mim. Então eu começo a entender que a minha vontade, ela está onde? Ela está na minha alma. Então a minha vontade, ela tem que estar alinhada à vontade de Deus. E não ser uma vontade da carne. Uma vontade em que vai me levar a pecar e errar contra Deus. Então já começa a ter um outro tipo de pensamento. Então Paulo está preocupado com isso. E aí ele continua instruindo e falando assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tratar os irmãos com respeito. Tratar os irmãos da mesma forma que eu gostaria de ser tratada. E não é só os irmãos, amada igreja, é todos. Então eu tenho que tratar, ainda que as pessoas sejam desrespeitosas, ainda que as pessoas faltem com respeito comigo, eu vou mostrar para ela, através das minhas ações e das minhas atitudes, que elas precisam tratar o outro como ela quer ser tratada. Então eu vou mostrar para ela, através da minha ação, ela vai ver o quê? Que existe um Deus na minha vida, que Jesus vive em mim, que eu tenho o Espírito Santo que me conduz, que me direciona, que fala comigo. Então ela vai perceber e ver o quê? Cristo em mim, Cristo na minha vida. Aleluia. No versículo 11 diz assim, não sejais vagarosos no cuidado. Então o que significa não sejais vagaroso no cuidado? Não seja preguiçoso. Deus não quer ninguém dando desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Então assim, não seja vagaroso, não seja preguiçoso. E aí ele continua e fala assim, Paulo fala assim, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então esse seja fervoroso, faça de forma zelosa, grandemente com grande dedicação as coisas para Deus. E aí fala assim, servindo ao Senhor. Então eu tenho que ser fervoroso no Espírito, eu tenho que fazer com vontade, com zelo, com alegria, com amor, tudo para o Senhor. Eu não posso dar desculpas, ficar dando, não, eu não vou fazer porque não é o momento, eu não vou fazer porque hoje eu não estou legal, não, é fazer, eu preciso fazer para Deus, de uma forma assim, bem cuidadosa, bem zelosa, dedicada, com grande dedicação, no Espírito. Eu preciso estar no Espírito, porque se eu estiver na minha alma, se eu estiver na carne, eu posso até começar a fazer, mas depois vem o desânimo, vem porque as pessoas não estão me ajudando, porque as pessoas não estão vendo o que eu estou fazendo, porque as pessoas estão falando de mim, porque as pessoas não estão acreditando no meu trabalho, porque eu estou desanimado, porque eu estou cansado. Não, é fazer fervorosamente, é com fervor no Espírito que eu preciso fazer. O que? Ele termina aqui falando que eu tenho que fazer de que forma? Servindo ao Senhor. Eu tenho que fazer para o meu irmão como se eu estivesse fazendo para Deus, como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Porque se eu tenho dificuldades de fazer, de ajudar o meu irmão, de fazer o que tem que ser feito, fazer o bem para ele, com certeza eu também terei dificuldade de fazer para o Senhor. Então é isso que Paulo nos chama a atenção. Lá no versículo 12 fala assim, alegrai-vos na esperança. Eu tenho que me alegrar em Cristo Jesus. A alegria que eu tenho que ter é de lembrar que em breve Jesus virá nos buscar, que tudo que está aqui é passageiro, que tudo que eu vou levar é o que eu fiz de bom e de ruim. Então eu preciso procurar fazer o que é o bem, porque tudo que eu fizer de mal, o mal virá sobre mim, amados irmãos. Então eu preciso procurar fazer o bem todos os dias da minha vida, e todas as vezes que eu procurar fazer o bem, eu preciso entender que o Deus, ele vai permitir situações para que eu desenvolva isso em mim.
Então vai permitir pessoas difíceis, vai permitir situações muito complicadas, onde fará com que eu, muitas vezes, venha querer fazer o mal. Então, desta forma, o quê? Eu vou entender que Deus permitiu essa situação e que eu vou executar de forma correta e vou fazer o bem, porque foi para isso que eu nasci, foi para isso que o Senhor me chamou. Aleluia. E aí eu começo o quê? Procurar fazer o que é correto, o que é certo, sem prejudicar pessoas, sem me prejudicar, porque o ódio, a mágoa, o rancor vai me prejudicar, vai me machucar também. Pessoas feridas, amados irmãos, ferem outras pessoas. Então, se eu estou emocionalmente, se eu estou com a minha alma curada, aleluia, espiritualmente falando, com certeza tudo na minha vida vai fluir com grande facilidade, com grande destreza. Então, assim, eu preciso entender que eu preciso fazer o que é correto, o que é bom, o que é certo perante a palavra do Senhor, diante de Deus. Aleluia. Então aqui Paulo ele fala assim, ó, não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aí depois ele fala lá, ó, alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então ele já fala lá, ó, alegrai-vos na esperança, alegrai-vos em Cristo Jesus, que ele voltará. Então eu preciso fazer o bem, eu preciso fazer o que é correto, eu preciso fazer o que é justo, eu preciso fazer tudo que vai trazer bons frutos para mim, porque aquele que planta o mal, ele vai colher o mal, aquele que faz o bem vai colher o bem. Então eu preciso entender isso, que a forma com que eu vou agir com o meu irmão, eu preciso me colocar no lugar dele, sem julgar, sem criticar, sem falar dele. Aí ele fala assim, ó, sede paciente na tribulação. Então eu preciso entender que eu não posso, de forma alguma, ficar nervoso, ficar agitado, eu tenho que ser o quê? Paciente. Aleluia, sem reclamar, ainda que esteja um caos, eu vou buscar o quê? Confiança em Deus, ficar centrada, não me deixar ficar desequilibrada, instável e acreditar que Deus vai me honrar, que Deus vai cumprir as promessas, que essa situação que veio, não veio para minha morte, não veio para me desanimar, veio sim para me fortalecer em Deus, para me tornar indesistível perante o Senhor, que eu não vou desistir de fazer o bem, que eu não vou desistir de ajudar aquele que precisa, sem ter que me pedir, porque é melhor dar do que receber. Aleluia. Entender que aquele que dá para o pobre empresta para Deus. Então eu vou sempre lembrar disso. Então durante a tribulação eu vou ter paciência. Eu não vou mirar. A pessoa está me provocando, a pessoa está me afrontando, a pessoa está me perseguindo. Eu vou manter a calma, a tranquilidade. Eu vou ficar centrada, porque Deus, o Senhor, está me avisando antes com o que eu preciso fazer para combater o mal. E não é com o mal. O mal não se combate com o mal, amados irmãos. O mal se combate com o bem. Então, se eu entender isso, que a afronta foi permissão do Senhor, a pessoa me afrontar, a pessoa me perseguir, a pessoa falar mal de mim, a pessoa me caluniar, é permissão do Senhor, então diante de tudo isso eu vou ficar em paz. Eu vou ter paciência diante disso, eu vou me acalmar e não vou tomar nenhuma decisão precipitada. Eu vou deixar o Senhor responder, porque quando a gente se cala, o que Deus faz? Ele responde. Então eu não vou colocar minha mão, eu vou deixar a tua mão agir, Senhor, e eu sei que a vitória, ela está comigo, e que todos vão ver a tua glória em mim e através de mim. Aleluia. Pronto, nós não vamos precisar fazer nada. O Senhor vai fazer tudo o que tiver que ser feito com aqueles que fazem o mal, com aqueles que agem contra a nossa vida. Então assim, quando eu entendo isso, eu logo vou desenvolver o quê? A paciência. Eu vou ser paciente.
Eu vou deixar Deus agir e vou apenas o quê? Fazer o que Paulo está falando aqui, ó. Perseverar na oração. Eu vou orar, eu vou interceder, eu vou buscar em Deus o quê? Renovo espiritual. Que o Senhor me instrua, que o Senhor me ensina em todas as áreas da minha vida, que Ele me dê sabedoria, que Ele me ajude, me sustente diante de toda a caminhada, que o inimigo não venha me enganar, que o inimigo não venha me deixar, me fazer com que eu desista de estar na presença do Senhor. Então eu vou orar, buscar em oração, vou apresentar as pessoas. Senhor, eu apresento os meus amigos e também te apresento os meus inimigos. Eu vou orar por eles, eu vou apresentar diante do Senhor todos aqueles que querem o meu mal. Aleluia! Então é isso que a gente tem que fazer. E aí no versículo 13 fala assim, ó: comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Então assim, quando os filhos de Deus, amados irmãos, estiverem precisando de qualquer coisa, de qualquer ajuda, o que eu preciso fazer diante da necessidade desses irmãos? Eu preciso ajudá-los sem que eles tenham que me pedir. Eles não precisam me pedir. Então eu tenho que me comunicar, ver a necessidade dos meus irmãos, ver o que eles estão precisando e ajudar. No versículo 14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então o que o Senhor está falando aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Ó? Que em nenhum momento eu devo o quê? Destratar, eu devo fazer, sabe, responder na mesma moeda. A pessoa às vezes quer discutir, as pessoas às vezes quer bater boca com a gente, às vezes a pessoa quer nos tirar, porque ela percebe o que? Ela vê luz, ela vê brilho na gente. Então o inimigo ele vai usar pessoas para o quê? Para nos fazer perder a nossa paz, para nos fazer agir de forma maldosa, de forma ruim, porque ele sabe que desta forma ele consegue o quê? Brechas para trabalhar em áreas da nossa vida, trazendo o quê? Maldição para nós. Então quando eu entendo isso, eu vou fazer o bem. Então a pessoa ela vai falar, ela vai ficar nervosa, ela vai xingar. Eu vou deixar ela se acalmar. Se der para falar, eu vou falar de que forma? De uma forma o quê? Orientando, né, instruindo dentro da palavra de Deus. Mas sobre hipótese nenhuma, bater boca, discutir, me igualar a ela, jamais. Nunca. Porque através dessa forma, se eu parar, eu já passei muito por isso, amados irmãos. Então, se eu parar, deixar ela falar tudo que ela quer falar, xingar, falar tudo que ela tem necessidade de falar, ela vai ficar com vergonha de ver que você não respondeu e ainda você, no final, você ainda teve palavras de bênção para ela, palavras de vitória para essa pessoa. E ela vai se sentir como? Envergonhada, porque ela vai ver, ela vai conseguir enxergar a glória de Deus na nossa vida. Aleluia. No versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A pessoa que ama verdadeiramente, o que ela faz? Quando ela ama, a pessoa está alegre, recebeu uma bênção, recebeu uma vitória, a gente se alegra com ela. A gente fica feliz, a gente festeja com ela. A mesma coisa acontece quando o irmão está triste, quando o irmão está com alguma dificuldade, quando o irmão está padecendo de alguma situação, de alguma doença, e aí a gente se entristece junto com ele. A gente fica, por quê? Porque a gente se coloca, a gente sente a dor do outro, a gente sente a dificuldade do outro, e aí faz com que a gente o quê? A gente o ajude, a gente faça o quê? A gente possa estar junto com ele todos os tempos. Então, orando, intercedendo, fazendo tudo que Deus coloca nas nossas mãos para que a gente faça para ajudar esse irmão ou essa pessoa. Então, se alegrar com os que se alegram é muito bom. Agora, chorar com aqueles que choram é difícil. Por quê? Porque a gente sabe que essa pessoa, ela não merecia muitas vezes passar por aquela situação, mas a gente sabe que muitas vezes é para que ela aprenda, para que ela cresça, para que ela amadureça. Mas a gente mesmo assim, a gente não pode abandonar, a gente tem que estar junto,
Tá triste, tá chorando, tá difícil, a gente vai chorar junto, a gente vai se alegrar junto em todos os tempos. Aquele que ama verdadeiramente o seu irmão em Cristo Jesus. Amém? No versículo 16. Sede unânimes entre vós. Este unânimes entre vós é ter o mesmo cuidado com ele. Então, sede unânimes entre vós é ter o mesmo cuidado. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildades. Não sejais sábio em vós mesmos. Então, assim, ó, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que todos são preciosos para Deus. Então todos nós somos importantes para o Senhor. Não tem diferença para Deus. Ele não faz diferença entre seus filhos. Todos são importantes para Ele. Todos. Deus quer o bem para cada um, independente do que faça, independente. Então Deus, Ele quer que todos sejam bem-sucedidos, que todos se realizem tudo que façam. No versículo 17 diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Ou seja, nós não devemos pagar o mal com o mal. A pessoa nos fez o mal, a pessoa nos prejudicou, a pessoa foi lá e falou mal da gente, a pessoa foi lá e nos prejudicou. O que eu tenho que fazer? Fazer o bem. As pessoas que tentam fazer isso conosco, amados irmãos, elas só estão nos impulsionando para tudo aquilo que Deus tem para nós. As pessoas que falam mal, as pessoas que nos criticam, elas só estão sendo o quê? Nos ajudando na formação do nosso caráter. Elas estão nos ajudando ao quê? No crescimento espiritual. Então não ache ruim ou se sinta menosprezado ou rejeitado por isso, não. Isso tudo é permissão do Senhor. Para quê? Para que tudo isso te leve para o destino que Deus tem para você, para o futuro que Deus tem para você. Então toda essa situação faz com que você cresça, amadureça diante de tudo que Deus tem para você, porque são coisas grandiosas. Então, quando vem esse tipo de afronta, quando vem esse tipo de situação, a gente tem que passar no teste, amados irmãos. É um teste, eu vejo dessa forma. Às vezes eu falo assim, meu Deus, me perdoa, eu não passei no teste. Porque eu acabei ficando irada, acabei ficando nervosa, e não é isso que o Senhor queria que eu fizesse. Então, eu entendo que existe sim, é como um teste sim, em que a pessoa te afronta, que a pessoa persegue você, e você fala, meu Deus, ela só está me impulsionando para as bênçãos que o Senhor tem para mim. Ela só está me ajudando a fazer com que eu vá para tudo aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu sei que são coisas grandiosas. Então essa situação é para que eu cresça, não é para que eu diminua. Aleluia, eu agradeço a Deus e sigo em frente, porque eu sei que se eu responder, se eu xingar a pessoa também, eu vou ter o trabalho depois de pedir perdão para ela, porque eu vou ter que fazer isso, e pedir perdão para Deus. E assim, tudo que eu falei não serviu para nada, só me prejudicou. E é isso que Paulo ele está querendo orientar aqui as pessoas deste lugar. É para que elas entendam que Deus, ele sempre vai estar do lado de quem? Do bem e não do mal. Então por isso que eu não devo fazer o mal. Então quando eu entendo isso dentro da palavra de Deus, que se eu conheço, se eu sei como é que eu tenho que fazer o bem, se eu sei o que é o bem, como eu devo fazer e eu não faço, eu estou pecando contra Deus. Então eu entendo que eu não quero mais estar pecando, eu não quero mais estar errando diante dessa situação. O Senhor está me ensinando, o Senhor está me instruindo através da vida de Paulo, e eu sei que essa palavra é bênção para a minha vida, porque até hoje o inimigo agiu de uma forma que eu não sabia, eu não conhecia. Eu não sabia que para vencer o mal eu tinha que realizar essas ações, que ter essa postura diante de Deus. E aqui ele vai ensinando, ele vai falando até ele dar a solução lá no versículo 21, vamos lá? No versículo 18, se for possível, então é dizendo assim para você e para mim, o que Paulo está falando? Ó, não é obrigação, você não está sendo obrigado, é um dever. Nós devemos, enquanto cristãos, agir da seguinte forma.
quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Então, assim, é o meu dever viver em paz com todos. É assim que Deus quer, amados irmãos. Que a gente, ainda que as pessoas façam mal, ainda que as pessoas ajam de forma que não são condizentes com a palavra de Deus, ainda que elas sejam conhecedoras da palavra, você fala, mas ela não é conhecedora da palavra de Deus? Mesmo assim, eu vou buscar o quê? A paz que vem de dentro de mim, que depende somente de mim, não é de Deus, é de mim que depende. E aí eu não vou responder, eu vou esperar o momento certo para falar. Às vezes não vai ser nem nesse dia, vai demorar 2, 3, às vezes dá mais tempo para eu conseguir falar com ela. Mas eu jamais vou entrar na mesma onda que ela e bater boca, discutir. Não. No versículo 19 diz assim, ó: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aleluia! Deus é Ele que vai dar castigo. É Ele que vai ter com essas pessoas. Eu não vou precisar mexer com nada. Eu não vou precisar abrir a minha boca para responder nada. A pessoa está perseguindo. A pessoa está falando mal de você. A pessoa tá te colocando em situações difíceis. A pessoa está falando coisas que você não falou. Deixa com Deus. Coloque nas mãos do Senhor. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Aleluia! Entenda que essa situação que você está passando, ela vai te levar ao tudo aquilo que Deus preparou para você. Ela só está conseguindo fazer isso porque você vai se calar, o Senhor vai responder. É Ele que vai fazer, não somos nós. Aleluia! No versículo 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aleluia! Ou seja, Deus tem bênção, Deus tem vitórias. Então, se eu entendo que eu tenho que fazer o bem a quem me faz o mal, eu tenho que ajudar aqueles que falam de mim, aqueles que me perseguem, aqueles que me julgam, aqueles que me criticam, aqueles que não acreditam em mim, aleluia, eu estou juntando brasas na minha cabeça. Ou seja, Deus é que vai me honrar, Deus é que vai me justificar, Deus é que vai me exaltar perante todos os meus adversários, perante todos os meus inimigos, aleluia. Quem vai fazer isso é o Senhor. É Ele que vai realizar, é Ele que vai na frente mostrando assim, ó, filha, eu estou contigo, fique em paz, seja paciente, faça o bem, ainda que te faça o mal, ainda que sejam pessoas difíceis, mas é Ele que vai tratar. Não somos nós. Porque o que acontece? A nossa alma, lá onde ficam as nossas emoções, vai fazer com que a gente que deseje o mal, que a gente fale assim, ó, essa pessoa vai ver só, ela vai ver com que ela está mexendo, Deus, põe a mão. Não é isso que Deus está falando para a gente fazer. Por isso que a nossa alma é um lugar onde o inimigo ele tem agido muito, amados irmãos, para tentar tirar a nossa paz, para fazer com que a gente deixe de ser paciente, para fazer com que a gente não desenvolva o fruto do amor, um sentimento tão importante para Deus. Então, por isso que a nossa alma, ela precisa sim estar alinhada com Deus, com as vontades de Deus. Quando eu entendo que não, eu estou vendo que está ocorrendo algumas provocações para que eu me desestabilize, para que eu fique irada, para que eu fique nervosa, para que eu fale palavras ofensivas, porque quando vem da alma, amados irmãos, e a pessoa está machucada e ferida, ela fala palavras de maldição, ela fala palavras que machucam e ferem, e depois não tem como voltar atrás. Então é importante eu ter esse equilíbrio, eu entender que eu preciso estar com a minha alma, a minha vontade, as minhas emoções, tudo controladas para que Deus possa trabalhar e agir, para que Deus possa ainda continuar fazendo através de mim. Então, quando eu entendo que eu faço bem, não importa quem é a pessoa, não importa a placa de igreja, eu
tenho que fazer o bem, eu preciso ajudar. Eu preciso, porque é para isso que o Senhor me chamou. Porque senão não vai adiantar eu orar, não vai adiantar eu jejuar, se eu tenho um coração duro, se eu tenho um coração aquebrantado, se eu não tenho um coração voltado às coisas de Deus, se o meu pensamento estão nas coisas deste mundo, e não no céu, voltado à mansão celestial, voltado às coisas de Deus, que são o quê? Espirituais. Aleluia. Então, quando eu entendo isso, o Senhor, Ele pode trabalhar ao meu favor. O Senhor pode. Então, todo mal que vem contra mim, Ele perde as forças. Porque assim, eu não dei lugar, eu não dei brecha, eu não agi da forma que esperavam que eu iria agir. Então, eu não respondo à altura. Eu deixo a pessoa falando sozinha, se for preciso. Eu deixo ela lá falando. Se eu tiver que escutar, eu escuto. Deixo ela falar tudo. Quando ela se acalmar, ela vai cair na real e ela vai ver que ela errou, que eu não fiz nada. E ainda que ela não caia na real, ainda que ela não perceba, eu vou pedir perdão. Então, assim, Deus, Ele precisa trabalhar em nosso coração, Ele precisa trabalhar na nossa alma, Ele precisa. Então, assim, tem muitas pessoas que estão feridas, machucadas, e isso faz com que venha maldição, venha só coisas ruins começam a acontecer. Por quê? Porque ela não está fazendo o que precisa ser feito, que é fazer o bem, sem se preocupar quem seja a pessoa. Apenas eu tenho que fazer bem. Foi para isso que Deus me chamou, para que eu viesse fazer o bem e não o mal para as pessoas. E no versículo 21 fala assim, não te deixes vencer do mal. Então assim, não está dizendo assim, Deus não te deixa vencer do mal. Está dizendo assim, não te deixes vencer do mal. Então eu não posso me deixar se vencer pelo mal. O mal não pode ser maior na minha vida do que Deus. O mal, ele não pode ser mais forte do que Deus. Deus não vai fazer o bem por mim. Eu preciso fazer o bem. Eu preciso reconhecer que eu tenho que fazer o que é correto, o que é bom. Aleluia! E aí fala assim no final, mas vencer o mal com o bem. Então, como é que nós vamos vencer o mal? Qual é a ferramenta que Deus nos dá para vencer o mal? Fazendo o bem. Eu só vou conseguir vencer toda a maldade existente, o ódio, rancor, mágoa, inveja, calúnia, difamação, fazendo o bem. É desta forma que nós, servos do Senhor, cristãos, vamos conseguir vencer todo o mal que vier contra nós, todo o mal que vier contra a nossa vida. E eu sei, e eu tenho certeza que o inimigo nesse momento ele está furioso, porque ele não queria que nós entendêssemos essa palavra poderosa, que vai fazer com que a gente destrave tudo aquilo que estava travado na nossa vida. Quando eu reconhecer que para eu vencer o mal, a instrução que eu recebi é o quê? O que eu preciso fazer para vencer o mal? Fazer o bem. A solução está aí. Paulo já deu a solução, finaliza lá no versículo 21. O que eu preciso fazer? Não te deixe vencer do mal, ou seja, quem vai ter que vencer o mal somos nós. É eu e você. Eu preciso reconhecer isso. Não, eu não posso guardar mágoa, não posso guardar rancor, eu não posso bater boca, eu não posso discutir. A pessoa, ela quer sair com uma razão, deixa ela sair com a razão. Porque diante de Deus, Ele conhece, Ele sabe de mim, Ele me conhece muito bem. Então ele sabe que eu me calei, eu deu vontade de responder, mas eu não fiz, eu me resguardei, eu fiz o que a palavra mandou eu fazer, então eu estou me aquietando, eu estou querendo ser paciente, Deus. Então Deus vai permitir situações para que você seja paciente. Eu quero amar, porque eu não consigo amar as pessoas. Deus vai permitir situações para que você ame as pessoas. Muitas vezes colocando pessoas extremamente difíceis na sua vida, para que você venha amá-la. Aleluia! E muitas vezes isso acontece até mesmo dentro do nosso lar. As pessoas que a gente deveria amar muito começam a agir e falar coisas que nos machucam. E aí a gente vai entendendo que nós nascemos para quê? Para amar. Não foi para
odiar, não foi para guardar raiva, não. Porque se eu faço isso, eu estou dando legalidade para o mal na minha vida. Eu estou abrindo brechas para que o inimigo venha fazer comigo tudo aquilo que ele quiser fazer. Trazendo maldições para mim, trazendo maldições para minha família. Não, o Senhor me chamou para amar, então eu vou amar. O Senhor me chamou para fazer o bem, então eu vou fazer o bem. Não importa quem é a pessoa me feriu, a pessoa me machucou, não tem problema, eu perdoo, eu libero o perdão para ela, ainda que ela não tenha pedido perdão, em nenhum momento pediu perdão para mim, mas eu vou perdoá-la, porque eu estou curada. O Senhor, ele entra com cura espiritual nos lares hoje, tirando toda raiva, todo rancor, toda mágoa, todo sentimento de inveja, todo sentimento ruim, sentimentos que atrapalham o amadurecimento, o crescimento espiritual, atrapalhar todo aquilo que o Senhor tem para os amados irmãos. O Senhor hoje, ele está fazendo uma grande limpeza, aleluia, aleluia, porque quando a gente abre o nosso lar, a gente deixa Deus entrar, a gente deixa Jesus entrar, a gente deixa o Espírito Santo limpar, a limpeza é certa, a purificação, aleluia, grandemente o Senhor, ele trabalha nos lares, mostrando, revelando aquilo que estava dificultando, tirando escamas, tirando agravo, mostrando tudo aquilo que você precisa fazer para que o mal não venha mais se prevalecer sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu creio, e sobre posse dessa palavra, nós não temos como vencer o mal se não for através do bem, através de coisas boas. Ame incondicionalmente. Não ame porque é bonitinho, eu amo porque é da minha família, eu amo porque faz o bem para mim. Não, ame de forma incondicional, sem escolher pessoa. Apenas faça isso e verás que todo mal, toda maldição que foi lançado sobre você já está sendo aniquilada em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nesse momento, eu quero fazer uma oração com os irmãos, uma oração de agradecimento pela palavra, pelos louvores, por tudo que Deus fez e por tudo aquilo que Ele ainda vai realizar sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amado Pai, amado Deus, neste momento, Senhor, Pai, eu quero te glorificar, te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade para conosco. Obrigada, Senhor, por esta palavra que nos ensinou, essa palavra que nos instruiu, ó Deus, e nos mostrou, Pai, o que precisamos fazer, ó Deus, para sermos pessoas melhores. Senhor, queremos sim, ó Pai, nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Sentir a dor do outro, ó Pai, nos colocar no lugar deles, ó Deus, para entender verdadeiramente, Pai, o que significa esta palavra, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina, porque nos ama. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade para conosco, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque sabemos que podemos contar contigo em todo tempo, ó Pai. Obrigada, Senhor, por essas instruções valorosas, ó Deus, que irá nos ajudar a continuar, a permanecer firme nas tuas promessas, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Erga suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Glória a Deus, aleluia.